Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre ondas. Você viu no primeiro vídeo deste mesmo tema algo sobre onda mecânica e lá você pôde perceber que a onda mecânica é uma perturbação de um meio material elástico e esta perturbação se propaga através desse meio e ela não transporta matéria. Esta perturbação transporta apenas energia e quantidade de movimento. Muito bem, agora nós vamos entrar num conceito de onda eletromagnética. Me acompanhe aqui nesta simulação. Nós temos aqui nesta simulação a seguinte realidade. Aqui embaixo uma casinha representando uma emissora de rádio. Aqui à direita nós temos uma casinha que é uma residência particular de alguém. E tanto na emissora de rádio tem uma antena, quanto na casinha, uma residência particular, também tem outra antena. Esta antena da esquerda é a antena que vai emitir o sinal para que esta outra antena possa captar este sinal e fazer com que o rádio desta casa funcione para todos ouvirem a música que estiver passando. Mas nós temos aqui na antena da esquerda e também na antena da direita esta bolinha de azul representando um elétron. Nós sabemos que existem inúmeros elétrons ao longo desta antena, mas nós vamos colocar em evidência apenas um elétron. O que ocorre se eu agitar este elétron, se ele subir e descer? Primeiro nós precisamos lembrar o seguinte: o elétron tem uma coisinha que nós chamamos de carga elétrica. Esta carga elétrica tem em volta de si um campo chamado campo elétrico. Este campo, quando o elétron oscila, o campo também sofre alterações, sofre algumas transformações no seu aspecto geométrico. E quando o elétron fica oscilando, o campo também fica oscilando a sua forma. E esta oscilação se propaga no espaço e vai indo até atingir o outro elétron, que por sua vez vai sentir a presença da oscilação deste campo e ele vai começar a se mover. Por quê? Porque o campo elétrico que chega neste elétron da direita vai começar a fazer uma força sobre este elétron e ele vai deslocar para cima e para baixo. Aí o que acontece? Nós podemos pensar o seguinte: com a oscilação do elétron da esquerda, cria-se uma perturbação no campo elétrico e esta perturbação oscila até chegar no outro elétron que vai captar esta oscilação e vai entrar também em uma certa oscilação, transferindo para o rádio aqui da casinha o sinal que recebeu desta antena da esquerda. Para isso acontecer, nós vamos colocar aqui, deixe-me ver, o campo completo e o campo elétrico aqui embaixo, e nós vamos começar a fazer uma oscilação deste elétron aqui na antena. Veja só o que ocorre. Você viu que estas flechinhas estão indicando a perturbação no campo elétrico? Olha só, pausei aqui só para você ter uma noção do que está ocorrendo. Estas flechinhas então estão indicando o campo elétrico do elétron que está oscilando. E este campo está também oscilando, quer dizer, ele está sofrendo uma perturbação. E esta perturbação se propaga no espaço e ela vai chegar aqui no elétron da direita. Eu quero que você foque os seus olhos no elétron da direita, uma vez que você já sabe o que está acontecendo com o elétron da esquerda. Ele está oscilando para cima e para baixo e o outro está em repouso. Quando a onda de campo elétrico chegar aqui, este elétron vai sentir a necessidade de oscilar também, porque ele vai receber a ação deste campo através de uma força elétrica. Vamos ver o que ocorre? Olha só, até agora nada, o campo está chegando, a onda está chegando, e quando ela chegar, viu? Ela começou agora a colocar este elétron em movimento. Ele está descendo, agora ele vai subir. O que ocorre se eu aumentar a frequência de oscilação? Olha só, vou aumentar a frequência. Viu? Eu estou aumentando a frequência de oscilação do elétron aqui da esquerda. O campo agora ficou mais perturbado ainda. E a onda está indo em direção deste outro elétron. E nós estamos vendo que ele já está se movimentando. Mas quando ela chegar aqui, este elétron vai manifestar uma alteração no seu movimento. Olha só. Ele está alterando o seu movimento. Está mudando o ritmo desse movimento. Agora vamos aumentar a amplitude. Aumentando a amplitude, vamos ver o que vai acontecer. Olha que emaranhado de campo que virou aqui agora.
Isso tudo porque esse elétron da esquerda está se movendo. Se ele está se movendo, ele produz uma perturbação do campo elétrico em volta dele, e este campo vai oscilando até atingir o elétron da direita, e o sinal chegando aqui para esse elétron, ele vai descer mostrando o sinal para o rádio que está aqui embaixo, e as pessoas vão escutar a música que está passando nesta emissora de rádio aqui da esquerda. Agora eu quero que você entenda uma outra coisa. Veja só, o que nós estamos mostrando aqui nesta simulação é o efeito causado sobre o campo elétrico deste elétron que está oscilando logo à esquerda. Mas existe também uma outra coisa que nós precisamos conhecer. Quando uma carga em movimento, no caso este elétron da esquerda, quando esta carga está em movimento, além dela mexer com o campo elétrico, ela cria um campo magnético, e este campo magnético também estará oscilante. E aí eu tenho agora dois campos oscilando e se propagando no espaço. Eu tenho um campo elétrico, que é devido à carga elétrica do elétron, e um campo magnético, que é devido à oscilação propriamente dita deste elétron. Aí vai ter a propagação da oscilação de dois campos, não só o elétrico que está em evidência nesta simulação. Por isso eu quero que você veja esta outra figura aqui. Na direção vertical eu tenho a representação do campo elétrico, e na direção horizontal aqui, essa reta azul que você pode perceber, eu tenho a direção de oscilação do campo magnético. Então eu tenho o campo elétrico oscilando aqui, indo nesta direção que você está vendo o cursor do mouse passar e também acompanhar o movimento. Então de vermelho eu tenho a oscilação do campo elétrico, e agora de azul eu tenho a oscilação do campo magnético. O campo magnético está oscilando aqui na direção desta reta de azul, e o campo elétrico está oscilando na direção desta reta vermelha. A junção da oscilação do campo elétrico com a oscilação do campo magnético forma uma onda só, que nós chamamos de onda eletromagnética. Então veja só, o que é uma onda eletromagnética? É a junção da oscilação de dois campos, um campo elétrico e outro campo magnético. O campo magnético oscila numa direção perpendicular à oscilação do campo elétrico, como você pode ver aqui nesta figura. Se você estiver observando bem a figura, você vai ver que tem uma medida de distância que vai da crista do campo elétrico aqui da esquerda até a crista do campo elétrico da direita. Esta distância é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então eu tenho aqui uma onda eletromagnética, e sua formação é de uma maneira esquemática. Nós precisamos saber então que a onda eletromagnética é uma onda que se propaga num espaço, caracterizada pela oscilação de campo elétrico perpendicular à oscilação de um campo magnético. Não é a perturbação de um meio material como a onda mecânica, mas sim a perturbação de campos elétrico e magnético. Esta onda, portanto, não precisa de um meio material para se propagar. Ela pode se propagar num espaço onde não existe matéria, por exemplo, no vácuo. A onda mecânica precisava de um meio. Nós falamos isso no vídeo anterior. Precisava de um meio material elástico para ter vibrações, e estas vibrações em forma de perturbação se propagar ao longo deste meio. Agora aqui basta a oscilação de um elétron e ele cria uma onda eletromagnética que vai se espalhar ao longo do espaço. Mas nós temos algumas ondas eletromagnéticas que são conhecidas, e o conjunto destas ondas, veja, cada onda eletromagnética vai ser caracterizada pela amplitude, pelo comprimento e pela frequência de onda. Melhor dizendo, pelo comprimento e pela frequência. A onda eletromagnética vai ser classificada de acordo com a sua frequência e com o seu comprimento de onda. Baseado nesta classificação, nós colocamos uma tabelinha, e nesta tabela nós vamos colocar a classificação das ondas eletromagnéticas, constituindo aquilo que nós chamamos de espectro eletromagnético. Olha só, aqui junto do olho de uma pessoa nós colocamos
uma tabelinha onde registrou-se as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Estes aqui são os tipos de ondas eletromagnéticas que nós conhecemos na natureza. É claro que para cada um desse tipo existe uma frequência diferente e um comprimento de onda diferente. Por quê? Porque nós falamos aqui agora que as ondas eletromagnéticas são classificadas pela frequência e pelo comprimento de onda. Veja só, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que têm baixa frequência e um comprimento muito grande. As micro-ondas são ondas que têm uma frequência um pouquinho maior e um comprimento de onda um pouquinho menor do que a das ondas de rádio. O infravermelho já é um tipo de onda eletromagnética que tem uma frequência um pouquinho mais elevada e o comprimento de onda vai ser menor. Eu quero que você entenda o seguinte: quanto maior a frequência de oscilação da onda eletromagnética, menor vai ser o comprimento. Ou seja, menor vai ser essa distância entre uma crista e outra do campo elétrico, ou entre uma crista e a outra do campo magnético aqui perpendicular. Quanto maior este comprimento, menor a frequência de oscilação. E quanto menor for o tamanho da onda ou o comprimento da onda, maior vai ser a frequência de oscilação. Então, seguindo adiante, uma onda que tem uma frequência maior do que a onda infravermelho é a luz visível. Esta luz é conhecida como luz visível porque é uma onda eletromagnética que os nossos olhos conseguem detectar. Os nossos olhos não detectam outras ondas eletromagnéticas a não ser a onda conhecida como luz visível. E esta luz visível tem algumas faixas de frequências distintas, o que caracteriza aquilo que nós chamamos de cores. E estas cores aqui que vocês estão vendo são vermelha, laranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta, se eu não me engano. Acho que os nomes são estes. Veja só, o violeta está mais evidente aqui nesta faixa, né? Mais evidente do que nessa outra faixa aqui que surge aqui do nosso espectro eletromagnético. Eu quero que você entenda outra coisa. Tá vendo aqui, ó? Esses números representam o comprimento destas ondas. A onda que está dentro da luz visível, que tem maior comprimento de onda, é a onda vermelha ou a luz vermelha. Ela tem uma frequência mais baixa do que a onda que nós chamamos de violeta, porque a onda chamada violeta tem um comprimento de onda pequeno, 400 nanômetro. Isso aqui é a unidade de medida e a escala que nós estamos utilizando para o comprimento desta onda. Ela tem um comprimento muito pequeno em relação ao comprimento da onda vermelha. Então, antes do vermelho tem aquilo que nós falamos infravermelho, que é uma onda que tem uma frequência um pouco menor do que a frequência da vermelha. Então é o infra, está abaixo do vermelho a frequência. Já o violeta é a onda visível que tem menor comprimento e maior frequência. Porém, existe uma onda que tem maior frequência do que aquela que chamamos de violeta. É o que está acima do violeta, ou seja, ultravioleta. Então, ultravioleta, logo em seguida nós temos os raios X e logo em seguida os raios gama. Se você bem observar, estas 7 cores que temos aqui formam o arco-íris. Então, a mistura destas cores gera todo o campo visual do ser humano. Nós vamos identificar os objetos pela imagem gerada através destas ondas eletromagnéticas que chegam em nossos olhos. Então, aqui está uma ideia básica do que seria onda eletromagnética. Na próxima aula nós vamos aprofundando um pouquinho mais.